Olá, meu nome é Alexandre. Eu, juntamente com a minha equipe, iremos resolver esta atividade da disciplina Circuitos Elétricos. A questão pede a seguinte: calcule o valor de R, que irá retirar a máxima potência do circuito, e calcule também a potência fornecida por ele ao circuito. Neste circuito, iremos utilizar o teorema de Norton, o teorema de superposição de fontes e equivalência entre fontes. O equivalente de Norton resume-se em a corrente de Norton em paralelo com o resistor de Thevenin. Para facilitar a resolução do circuito, iremos aplicar a equivalência de fontes nesta fonte aqui de tensão de 10 volts, pois a equivalência de fonte diz que o resistor tem que estar em série com a fonte de tensão para podermos transformar a fonte de tensão em fonte de corrente. Como podemos ver aqui, após o cálculo da corrente, ou seja, a corrente é igual à tensão da fonte anterior, 10 volts, dividido pela resistência do resistor, 6 ohms. Sendo assim, a corrente deu aproximadamente 1,67 amperes. Como podemos visualizar, agora a fonte de corrente está em paralelo com o resistor, obedecendo ao sentido da corrente, que é para cima, pois a fonte de tensão está com sentido positivo, ou seja, a fonte de corrente agora que foi transformada tem que ficar também obedecendo o mesmo sentido da fonte anterior. Então, após a aplicação da equivalência entre fontes, mais à frente ficará mais fácil calcular a corrente de Norton. Agora vamos calcular o resistor de Thevenin, nosso componente de interesse R. Para calcular o resistor de Thevenin, abrimos as fontes de correntes e curto-circuitamos as fontes de tensão. Porém, não temos fonte de tensão em nosso circuito, apenas fontes de corrente. Então, vamos abrir as fontes de corrente e calcular, retirar o componente de interesse R e calcular a resistência equivalente a partir do ponto A, B. Como podemos visualizar aqui, após abrir esta fonte de corrente, esta e esta, podemos ver que o resistor de 4 ficará em série com o resistor de 6. Sendo assim, 4 mais 6 igual a 10 ohms. Encontramos a resistência de Thevenin. Para achar a corrente de Norton, utilizaremos o teorema da superposição, que consiste em analisar uma fonte de cada vez. Devido ao teorema de Norton, vamos curto-circuitar os pontos A e B. Vamos analisar o circuito pegando a fonte de 1,67 amperes, que vamos achar I'. Então, I' é igual a corrente total, que é 1,67, vezes o resistor oposto, que é 6, dividido pela soma dos resistores, que vai dar 10. Então, I' é igual a 1 ampere. A corrente, quando chega nesse nó, ela se divide em duas. Ela desce nesse sentido e segue nesse sentido. Quando ela chega aqui, ela desce por I'. Agora, conferindo o resultado pelo programa Proteus, vamos ver que a corrente que passa no resistor I' é igual a 1 ampere. Dando continuidade ao teorema de superposição, iremos utilizar a fonte de 3 amperes para descobrir I2, fazendo a divisão de corrente. Então, I2 será igual à intensidade do circuito, que é 3 amperes, vezes o resistor oposto, pela soma dos resistores. Esse resultado dará 1,8 amperes. E o sentido da corrente iremos determinar aqui. Quando ela desce, chega no nó. Uma parte se divide para o lado direito e a outra para o lado esquerdo, subindo para passar pelo resistor 4. Então o sentido da corrente é para cima. Verificando no Proteus, podemos verificar que aqui vai marcar 1,8. Agora vamos calcular a corrente de 3. A fonte de 2 amperes entra no nó. Chegando a este nó, somente a corrente de 2 amperes vai passar por I3, porque ela não vai passar pelo resistor de 4 e pelo resistor de 6 ohms,
porque os dois resistores se encontram em paralelo com o fio que está curto-circuitando os dois, ou seja, a corrente de 3 será de 2 amperes. E 3 é igual a 2 amperes sentido para baixo. Agora vamos conferir no Proteus a corrente de 2 amperes. O nosso equivalente de Norton vai ser igual a 1,2 A, que é a corrente de Norton que nós achamos, em paralelo com o resistor de 10 ohms, que é o resistor de Thevenin. Como achamos esse 1,2 A? Através da superposição feita anteriormente, nós vimos que I uma linha foi igual a 1 A e I duas linhas foi igual a 1,8 A subindo e I três linhas foi igual a 2 A descendo. Como esses dois aqui estão no mesmo sentido, eles vão se somar. Ou seja, vai ficar 3 A menos 1,8, que está no sentido oposto. Ou seja, nossa corrente de Norton vai ser 1,2 A descendo, que o sentido que prevalece é o sentido da maior corrente. Então, como nós queremos a máxima transferência de potência, nós vamos utilizar o equivalente de Thevenin. E para transformar o equivalente de Norton em equivalente de Thevenin, nós fazemos o seguinte: multiplicamos a corrente de Norton vezes o resistor de Thevenin, que dá uma fonte de 12 volts, e esse resistor que antes estava em paralelo, agora vai ficar em série com a fonte de 12 volts. Para ocorrer a máxima transferência de potência, é necessário que o resistor R, que foi o nosso componente retirado lá no início, seja igual ao resistor de Thevenin. Ou seja, o nosso resistor R ele tem que ser de 10 ohms. Vamos observar essa tabela para fazer uma comparação. Caso esse resistor fosse de 5 ohms, a potência fornecida seria de 3,2 watts. Caso ele fosse de 15 ohms, a potência fornecida seria 3,6 watts. Ou seja, nem menor e nem maior que 10. Apenas 10 é o resistor ideal para que ocorra a maior transferência de potência. Confirmando a potência fornecida pelo resistor como visto anteriormente, temos o seguinte: a corrente total do circuito é a tensão dividido pela resistência total, que como os resistores estão em séries vai ser 20 ohms. A corrente total então fica em 0,6 A. Para achar a potência nós temos a seguinte fórmula: R, que é o resistor de interesse, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Como o circuito está em série, então a mesma corrente que passa nesse vai ser esse, que é 0,6 A. Continuando, a potência vai ser 10, que é o nosso resistor de interesse, vezes 0,6 ao quadrado, que vai ser a potência fornecida pelo resistor, 3,6 watts. Dessa forma, nós confirmamos que o nosso resistor ideal para a máxima transferência de potência é 10 ohms e a nossa potência máxima fornecida pelo resistor é 3,6 watts. Dessa forma, nós concluímos a questão.